Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Documento Rio Preto, o programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. No programa de hoje nós vamos lembrar algumas das principais famílias, falar sobre um pouco das famílias tradicionais de Rio Preto, aquelas que a gente tem imagens hoje para poder contar essa história, coisa que era rara aí em décadas de 40, 50, até 60, você ter filme de casamentos, batizado, primeira comunhão, né, Fernando? Ah, mas tem coisas, hein, gente? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar, primeiramente, é uma história também cinematográfica da cidade. Porque tem aí, pelo período, nós vamos ver, por exemplo, um filme que acho que foi o João Carlos Felício, que ele está no filme, que é um dentista da cidade, que ele trouxe para mim 16mm, porque começaram famílias na década de 30, o Super 8 só chegou no final da década de 60. Então, até ali, quem filmava? Só quem tinha muito dinheiro para comprar uma câmera 16mm, que é caríssima. Caríssima. 16mm é cinema, gente. E para manusear também não era fácil. Então nós tínhamos, por exemplo, o Dr. Barbato, que filmou bastante coisa em 16mm, que ele comprou para filmar o filho dele em competições de natação, e acabou filmando, e acabou flagrando o Jânio Quadros dançando no Automóvel Clube, né? Que é maravilhoso aquilo. 16mm. Aí depois nós temos algumas pessoas também, por exemplo, este filme que nós temos, que é 16mm, aparece um casamento, né? É um casamento na igreja matriz. Na catedral. Na catedral. Antiga catedral, e acaba, por ser um casamento, você acaba tendo imagens ali da catedral, né? Além disso, aparece aí Zé Felício Miziara, aparece ali Murcha de Hanse, tá ali, as maiores personalidades, nome de rua, hoje Badir Bacite. Que é o casamento de Neuzenice e Itael. Quem que é? Acho que o Felício disse que são tios dele, né? Eu não conheço essas pessoas, mas eu digo a vocês, as imagens são impressionantes. E está bem conservado o filme. Bem conservadíssimo, conservadíssimo. Então, 16mm, olha que bacana. E tem outro casamento, que é um casamento que aí sim você vai falar, esse tinha dinheiro. Porque é um casamento filmado em 16mm colorido. Aí você fala, pô, esse tinha bagaça, como diz, né? Para filmar colorido naquela época, o cinema brasileiro praticamente na década de 60 era em preto e branco. Preto e branco. Ah, não tinha. O Glauber Rocha foi fazer filme dele colorido, acho que na década de 60, Deus, o Diabo, 70, preto e branco. Né? Final de 60, né? Era muito caro, né? A televisão chegou aqui depois da década de 70, colorido. Então, pra gente ver que esse que filmou é o casamento de Ezio, né? E Vera? Não é a Vera Vettorasso, não, né? Não. Ezio e Vera. Não, Ezio e Vera. E tem ali, gente, vocês vão ver a catedral, chegam uns Cadillacs ali, também personalidades, eu coloquei música de época também. É uma maravilha ver essas imagens aí. E não, só que a gente não sabe quem filmou, não tem registro, é alguém da família que filmou lá. Ou contratou alguém ali, né? Aí a gente pede vocês em casa que gostam do programa, que identificou pessoas, manda pra gente, aquele é fulano, aquele é ciclano, é legal pra gente identificar. E quem tem também, às vezes, um rolo de filme do casamento do avô, do bisavô ali, quiser passar pra gente, a gente tenta digitalizar. É difícil, é caro, mas a gente tenta, né? E depois a gente tem um filme em Super 8, que é o casamento do Zé Roberto e da Cristina Lodge, né? Sobrinha da professora Nilce Lodge, que esse já é em Super 8, colorido, Super 8, esse é o começo da década de 70, né? Então isso aí já é mais acessível, que o Super 8 eu mesmo manuseei, eu fiz filmes em Super 8, mas 16 eu não consegui não. Eu até tentei fazer, mas 16 é muito difícil, muito difícil. E a gente tem esses 3 casamentos aí, né, pra gente mostrar para vocês em casa, quem tem, traz pra gente que a gente mostra aqui. Traz, e quem também eventualmente identificar alguém aí, quiser mandar o registro aí pra gente, no final a gente deixa nossos contatos. Então a gente vai ver agora casamento Neuzenice e Itael, casamento Ezio e Vera e casamento da Cristina Lodge, é isso, né? Então a gente vai conferir esses 3 e volta na sequência com mais vídeos para você.
Ok, gente, estamos de volta então. Conferimos aí casamento Eze e Vero, casamento Neuzenice e Itael, que foi cedido para a gente pelo nosso amigo Felício, dentista, e também casamento Cristina Lodi, sobrinha da professora Nilce Lodi. Dando sequência aqui, Fernando, recentemente, até por causa do programa, as pessoas, acho que quando encontram alguma coisa e não sabem o que fazer, levam para a gente. Me procurou um senhor lá na TV Câmara com uma sacola de fotos, documentos, certidões, e que estava identificado lá como Arnaldo Mussi. Sim, isso. E ficou isso lá, porque foi na época da pandemia, agora, acabando a pandemia, agora, a hora que a gente retomou, liguei para o Arnaldo Mussi, fotógrafo, e perguntei se ele queria, se ele tinha a ver com aquilo. Ele foi lá na Câmara e falou, não, estou indo aí ver o que é. Tinha até documento de carro, certidões de casamento na Índia. Aí depois ele me explicou que eram tudo documentos dos avós dele, que eram milionários, né? Tem fazenda, Mussi, do Ulisses Mussi, Rio Preto, que pessoa muito conhecida. Aí ele falou da dona Mafalda Mussi também. Mafalda, né? Dona Mafalda que foi casada com o Valdemiro Nafá, ela é Mussi também. Família tradicionalista, eles tiveram a Cristalux em Rio Preto. Verde também, é tudo também. Parente ali, o Valdemar Verde. Mas os Mussi tiveram a Cristalux. Que é a loja que ele vendeu e que acho que onde o Cristalux é na Galeria Bacite. Onde o cidadão encontrou esse pacote de documentos. E aí o Arnaldo foi lá, recolheu tudo, se emocionou, porque tinha fotos do casamento dos pais dele. Ele falou, nossa, eu lembro de ver esse álbum quando eu era criança, esse álbum sumiu, eu nunca mais vi. Vamos ver então. E apareceu aí com a gente. Então vamos ver, a gente tem aí o dia que o Arnaldo foi lá na TV Câmara buscar esses documentos e uma entrevista com ele contando de reencontrar essas imagens tanto tempo depois. O Arnaldo, como é que você recebeu esse material? Você conhecia esse material e quem que aparece nele? De onde você acha que surgiu essas fotos, documentos históricos, enfim, documentos de 1929, coisas, enfim, bastante antigas? Aí eu fiquei até assim emocionado porque eu vi essas fotos e fazia muito tempo, já tinha visto algumas delas, já tinha visto. Mas muitas até nunca tinha visto, mais estão já já danificadas, mas dá para saber quem são, né? Meus avós, meus bisavós, meus tios que moravam aqui, que já faleceram, até meus pais também já faleceram. Mas você vê que é uma história, né? Que vem lá de, você vê, 1929, que até tem casamentos que foi feito na Índia, da dona Tirleia com Nafá, né, com o marido dela. Coisas assim que a gente nem, vamos dizer, conhecia, eu nem sabia que eles tinham casado na Índia. E aí acabamos de ver a documentação e nós temos que... houve o casamento lá na Índia e tudo mais. Então são coisas que são legais para você acabar vendo, né? E sabendo da tua história, né? Do teu passado, da família, da onde que veio, né? Como é que aconteceu. Eu vi fotos da fazenda, vi fotos com meus tios, meus avós, dos meus irmãos também. Eu achei muito, muito legal, muito, sabe, emocionante você acabar revendo essas coisas, né? Que eu achei que tinha sido perdido. Porque foram coisas que eu lembro quando eu era pequeno, eu via essas fotos, álbum de casamento, mas de repente sumiu essas fotos, não vi mais. E agora veio aparecer essas fotos, né? Surgiram e relembrar tudo é muito bom. Conta um pouquinho, tua família tradicional aqui de Rio Preto, uma das principais famílias e mais conhecidas. Quem era teu pai, quem era tua mãe, quem eram seus avós, o nome deles, de onde eles vieram, o que eles construíram aqui? Mas meu avô veio para cá em 1900 e parece que 19, 20, que eles vieram para Rio Preto. Eles eram do Líbano, vieram no navio do Líbano, né? Tanto os meus avós paternos como os meus avós maternos. Só que eles encontraram até no navio, vieram no mesmo navio, que era dos estrangeiros do Líbano. E meus avós paternos vieram para Rio Preto, meus avós maternos para São Paulo. E acabaram, depois de muitos anos, se encontrando, as famílias, né? Pelo meu pai, que era daqui de Rio Preto, e minha mãe em São Paulo. Só que tinham famílias aqui, irmãos que também vieram para cá
do meu avô materno, que acabou fazendo com minha mãe, vindo de São Paulo, passar férias em Rio Preto, em Schmidt, que é a família Polacchini, que era a família da minha mãe também. E eles acabaram se encontrando por acho que em baile, de clube, essas coisas. E acabaram depois, minha mãe acho que tinha 13 anos, começou a namorar meu pai. Então, desde já jovens, eles já se conheceram, lá quando tinham uns 20 anos, eles casaram, né? Então é uma coisa assim, né, que acontece. E então, essa história, assim, minha família aqui, meus avós aqui de Rio Preto, né? Eles tinham uma Cristalux, que era uma loja tradicional de cristais aqui. Era loja de cristal, era loja de eletrodomésticos e tudo mais, que era ali na Galeria Badibacite. Uma loja tradicional. Antes dessa tinha a Casa Moisés também, onde meu avô era sócio do tio Moisés Haddad, que eles eram cunhados os dois, né? Moisés Haddad era casado com a irmã do meu avô, a Nájila Múcia Haddad, e eles tinham sociedade na loja. Então eles sempre tiveram comércio na cidade, aqui de Rio Preto, então são bem tradicionais mesmo. O seu pai era Arnaldo também, o nome, né? Sua mãe Salo, como era o nome dos seus avós? Meu pai chamava Arnaldo José Mussi, minha mãe Salo Amâncio Mussi, meu avô paterno chamava José Mussi e minha avó Amélia Bechara Mussi. E os avós maternos chamava Nicolau Amâncio e a minha avó chamava Julieta Assaf Amâncio. Bacana. Você imagina da onde pode ter surgido isso? Então, isso que eu queria até saber, porque acabou aparecendo essas fotos aqui. Eram fotos antigas que eu me lembro de ter visto algumas delas, mas que depois acabou sumindo. Então agora eu não sei te dizer onde surgiram essas fotos. Eu até gostaria de saber onde estavam. Ok, gente, então conferimos aí o Arnaldo, um abraço para o Arnaldo, que se emocionou ali, não queria dar entrevista, ele falou, eu gosto mais de fotografar, mas bacana. Convencido Muito ali, bom. deu o depoimento dele. E vamos avançar agora, que o Fernando também tem um inédito para a gente passar agora, homenagem a José Gonçalves Toscano. Ah, isso aí, Super 8, gente, eu tenho recuperado bastante Super 8 lá, eu e o Edilson Venâncio, que trabalha comigo, que é um grande documentarista também, cinegrafista, amigo de todos nós lá da Câmara, do Wagner, que está filmando aqui, trabalharam juntos no Canal 16. É uma família. Ele está num projeto interessante com a Jaque, viu? A Jaqueline Casanova, surpresa aí. Fui eu que indiquei o Edilson lá, porque o Edilson ele abraça essas causas. E a gente está descobrindo muito Super 8, e aí eu sempre quis fazer uma homenagem ao José Gonçalves Toscano, que é um arquiteto, engenheiro, acho que é engenheiro, arquiteto, acho que é. E ele foi aqui que ganhou, mais alguns, ganharam aquele concurso da Prefeitura em 75 para fazer a Praça Cívica e a Biblioteca. Era um plano maravilhoso, pena que só foi feito a biblioteca, mais nada. Tinha ali um prédio, Universidade, Liga das Artes, esse é o negócio. E o Toscano deixou história em Rio Preto. Ele construiu o Jardim da Paz, que agora acho que foi vendido, não sei se não chegou até que cemitério, né? Não, o Jardim da Paz não, o hospital. O Hospital Nossa Senhora da Paz. Jardim da Paz é o cemitério. Não, é o cemitério. Lá em frente ao estado do Rio Preto, do lado do Rio Preto. Vendido, né? Então, ele que construiu de concreto, então mostra, e aí mostra também ele construindo, a Avenida Andaló parava ali justamente onde é hoje o viaduto, que passa Valdemar, né, de Freitas Assunção, ali tem ali o viaduto, que a gente ele falou que a gente nunca lembra, ali chama-se viaduto Valdemar de Freitas Assunção. E ali parava a cidade e era marginal. E foi construída a primeira coisa ali, o Instituto de Olhos, que está ali até. E ali mostra, então, o Toscano chegando na obra, mostrando. Depois mostra a construção do Jardim da Paz. Por acaso ele é pai do nosso... pai do Alessandro Toscano, que seguiu a profissão. Sim. Então vai ser emocionante para o Alessandro também ver, porque mostra o pai dele entrando lá no hospital, mostra os médicos fazendo churrasco, angariando dinheiro para fazer, e mostra depois a inauguração. Que se as pessoas não sabem, veio o presidente da República, o Ernesto Geisel, que veio, o Figueiredo, que veio inaugurar aqui. Veio o Maluf, governador, até me lembro que quando o Maluf veio, teve um coro na frente lá, 1, 2, 3, Maluf no xadrez. Saiu na TV Rio Preto, da Canal 8 na época,
Foi desagradável ver isso, né? Inaugurando uma obra que teve também um pouco de verba estadual e ele foi espinafrado, o Maluf, naquela época. Não acontece, né? Política. Mas essas imagens, então a gente recuperou esse Super 8 onde aparece o Toscano. Então, homenagem ao nosso querido amigo Alessandro e a mãe dele, a Réa Silva Simardi Toscano, que é filha do Dr. Simardi, foi promotor na cidade. Então, uma homenagem a esse gigante que foi da cidade. Bacana, gente. Vamos então conferir essa homenagem feita pelo Fernando aí, um conjunto de Super 8 ao José Gonçalves Toscano. Lembrando que se você quiser participar aqui com a gente, entrar em contato, estão aí as nossas redes, os nossos telefones, enfim, você pode falar com a gente. A gente termina esse programa então com esse vídeo em homenagem ao engenheiro José Gonçalves Toscano. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.